Você, empresário de Maceió, que sente a necessidade de fazer um network qualificado, é isso mesmo. Acesse agora mesmo, @somosredal e faça parte dessa equipe de elite. Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Mais Lucro Podcast e a nossa convidada de hoje é a Kati Mello. Ela que é especialista em análise comportamental, já fez vários eventos de workshop de liderança para as mulheres. Ela compartilha estratégias práticas de como entender o comportamento humano e como aumentar a performance e os resultados nas equipes e nos negócios. Hoje vamos explorar um pouquinho essa trajetória, tirar insights poderosos que vai impulsionar com certeza o seu sucesso empresarial. Seja muito bem-vinda, Kati. Obrigada, Vitor. Um prazer enorme estar aqui. Opa, prazer todo meu. Vamos começar aí pelo começo, né? A gente gosta de começar sempre pela história do convidado. Como você começou, né, a ver valor nessa análise comportamental? Então, eu sou fonoaudióloga. Então, já há uns 5 anos eu não atuo. Depois eu fiz direito, porque eu tinha o sonho do concurso público. Passei 6 anos da minha vida, até a faixa das minhas filhas, para estudar para concurso público. Então, era um concurso que eu estava esperando a sair, que era a Procuradoria-Geral do Estado. Então, me isolei numa salinha, ficava estudando, mas isso me inquietava muito, porque eu gosto de pessoas. Quando foi em 2019, eu fiz um processo de coach. Então, a minha coach sempre me questionava, me dizia se aquilo realmente tinha sido para mim, porque eu estava perdendo, vamos dizer assim, oportunidades e tempo da minha vida enclausurada, estudando para o concurso que eu não tinha nem perspectiva de sair. Foi quando eu me despertei para estudar comportamento humano. Então, ela me instigava, ela dizia, Kati, você seria uma ótima coach, porque você gosta de ajudar, você gosta de servir, você gosta de estar com pessoas. E para ajudar pessoas, você tem que gostar de verdade. Então, eu fiz um processo de coaching, depois eu me especializei em marketing e comportamento, porque peguei do coaching inteiro a parte de análise comportamental através da ferramenta DISC. Então, eu estudei só isso para ficar boa em uma única coisa. Então, comecei a ter clientes individuais, que esses clientes individuais me levaram para suas empresas, porque viram o quanto essa ferramenta, ela despertava e melhorava a si. Então, se eu posso melhorar a minha, eu posso melhorar a minha equipe. E levar essa ferramenta, que é a maior ferramenta de gestão de pessoas para uma equipe, você está levando mais resultado, mais engajamento, mais motivação e mais lucro também, porque a parte financeira é uma parte muito importante, né, que solidifica uma empresa. Então, começou a expandir. Então, comecei a trabalhar aqui para várias empresas, fazer consultoria e tudo voltado para desenvolver a liderança através do DISC, né, através da análise comportamental. Então, assim, isso me lapidou muito, porque eu comecei a buscar estudar, buscar me desenvolver, e aí, de repente, eu disse, eu vou fazer um workshop para as mulheres se desenvolverem. Então, eu fiz 4 workshops e fiz com 40 mulheres. Isso começou pequeno, assim. Aí eu entrei num grupo de mulheres para me conectar e conhecer novas pessoas, porque o meu ciclo, o meu ambiente já me conhecia, já tinha consumido de mim, então eu precisava mudar de ambiente. Foi quando as minhas amigas disseram, Kati, existe um grupo de mulheres que se chama W2W, e você devia entrar lá, porque tem muita empresária. Eu digo, é para lá que eu vou, né? Então fui para lá me conectar com mulheres empresárias e empreendedoras de Maceió. Com 3 meses que eu estava lá, não tinha evento, não tinha nada, assim. Aí eu, o que é que está acontecendo? Cadê? Como é que eu vou conhecer as mulheres? A dona, ela estava fechando vários outros contratos e a W tinha meio que parado para ela. E ela me ofereceu, ela fez, Kati, tem sentido você comprar a W? Aí eu disse, não sei, porque era algo tão novo. Eu tinha entrado para me conectar, como é que eu ia me tornar dona de algo tão rápido assim? Mas meu marido, ele dizia que eu era um desperdício, porque eu tenho muito talento e eu ficava guardando isso. Aí ele dizia, você vai comprar. Isso é sua cara. Ou imagine quantas mulheres você vai ajudar, você vai se conectar. E eu fiquei meio com medo, porque eu fiquei limitada ao dinheiro. Eu digo, eu não tenho dinheiro para comprar. E agora? Porque, de repente, uma coisa é você se organizar para comprar algo. Outra coisa é a coisa chegar até você, né? Aí ele fez, não, a gente vai ter esse dinheiro e você vai comprar e vai ser dona dessa franquia. Então, isso foi em outubro de 2022. E eu fiquei à frente da W até novembro de 2024. E eu fiz mais de 40 eventos. Eu fiz eventos que eu dizia assim, esse evento vai parar Maceió. E ele parou mesmo, pelo menos na hora da foto. Porque a associação comercial me deu um espaço enorme e eu fiz um evento lá para 150 mulheres. Então, na hora da foto, que foi ali fora, todos os carros tiveram que parar para a gente estar na escadaria para mostrar esse evento, que foi lindo, assim. Então, eu sempre gostei de ajudar, de servir. Eu conectei com mais, eu nem sei, assim, mais de 500 mulheres, porque nos eventos vinham mulheres afiliadas
a franquia, e mulheres que não eram afiliadas para conhecer, para participar de eventos. Então, assim, foram muitas mulheres. No meu grupo eu tinha quase 100 mulheres, então assim, eu tinha um escritório, então eu fazia encontros menores, para sempre gerar conexões e network. E ali surgiu muitos negócios. E eu queria que isso acontecesse, porque não era mais sobre mim, era sobre algo muito maior, que era ajudar outras mulheres. Porque para a gente que cuida de casa, de marido, de filho, a gente se divide muito, né? A gente tem essa multitarefas e a gente quer dar bem em tudo. E às vezes a gente não está bem em tudo, né? E eu sempre dizia a elas, olha, sentar numa mesa onde você pode conversar até a sua vulnerabilidade, você dizer que você não está bem, que você não está feliz, que as coisas não estão andando bem, você consegue ouvir outra mulher e se sentir bem. Então, eu sempre priorizei nos meus eventos, nos meus grandes ou pequenos encontros, que elas saíssem melhor do que elas chegassem. E elas saíam bem felizes. Porque, assim, além de tudo, elas falam muito, né? Que eu sou muito acolhedora, eu sou muito empática. Então, eu sei ouvir, eu sei conversar. O coach me ajudou, porque aí eu ajudava elas a pensarem, né? Então, assim, às vezes vinha com um problema, quer dizer, muito maior, mas era algo que estava dentro dela e ela não conseguia resolver. Então, assim, eu sempre direcionava todas elas, assim. Quem passou por mim não passou batido, de certeza. Com certeza. Isso da vulnerabilidade é muito importante, forte. Né? É, porque a gente, assim, é muito cobrada, né? Cobrada a trabalhar, cobrada a dar resultado, cobrada a ser uma boa mãe, uma boa esposa, a fazer tudo perfeito. Boa não, né? A melhor, né? A melhor. E isso traz um peso, né? Eu vendi a W, né? Como eu falei recente, porque o meu marido, ele é muito desafiador também. Então, ele fazia uma mentoria em Alphaville, em São Paulo, e ele ligou para mim no dia 3 de agosto do ano passado, e estava nessa mentoria, ele fez, amor, Maceió hoje é pequeno para nós. Eu quero que a gente venha morar aqui, você vem, você topa? Aí eu só disse a ele, eu estou pronta. Só vamos organizar esse final de semestre, porque nós temos nossas filhas, estudam, tem toda uma logística das coisas, a gente se organiza e vai embora. E fomos embora dia 21 de janeiro, né? Fazem mais ou menos 4 meses que a gente está lá, e eu dei, vamos dizer, 2 passos para trás. Eu fui para o modo mãe, modo dona de casa, limpar, varrer. Eu fiz até um checklist para eu não esquecer a sequência. Porque eu tive uma secretária na minha casa durante 16 anos, então era algo que eu não me preocupava. Né? Eu dizia o que eu queria, direcionava a comida, alguma coisa, mas ela cuidava tão bem das minhas filhas, da minha casa. Eu tenho uma filha de 14, eu até brinco com ela, olha, a tua filha, porque ela criou a minha de 14, ela tem 16 anos na minha casa. Sim. Quando ela chegou, a minha de 18, ia fazer 3 anos. Então, é a mãe das minhas filhas também. Ela criou essas meninas comigo. E eu fico bem tranquila e segura, assim, né? Durante esses anos. Mas agora eu precisei ser mãe, ser dona de casa, cuidar do cachorro, lavar a varanda, porque é muito xixi, muito cocô. Então, assim, pensar no que vai almoçar. Então, assim, esses meses eu trabalhei muito a base da minha família, deixar elas bem, elas se adaptarem, porque São Paulo é muito diferente aqui de Maceió. Em tudo. Então, tem coisas boas, tem coisas que a gente está se adaptando como alagoano mesmo, né? O frio. Sim. Como é que tá o sol, um céu azul e você com 16 graus. O frio, eu digo, ai meu Deus, a alagoana sofre aqui. Sim. Mas, assim, muitas coisas boas vindo, chegando, boas conexões, né? Lá a gente faz a mentoria do Careca, eu e meu marido, por honra e gratidão, que é uma coisa que na minha vida eu tenho desenvolvido muito. Né, honrar, eles deram a mão a gente assim que a gente chegou, quando meu marido disse, eu disse, Bela, Gustavo quer que a gente vá morar aí, ela, não tenha medo, você tá comigo e a gente vai conseguir dar todo o suporte, e eles estão dando até hoje, assim, a gente é vizinho de condomínio, né, a gente malha juntos, a gente, assim, desenvolveu, a Bela, ela me conheceu indo para os meus eventos, então eu não sabia nem quem era ela, então a gente começou a se conectar de verdade para os meus eventos aqui de mulheres, ano passado ela foi morar lá, faz 1 ano e pouco que ela tá. E a gente nunca se perdeu, assim, a gente nunca foi tão próximo, mas também ficou com uma conexão boa. Quando eu falei, pronto, ela pegou na minha mão e arranjou meu apartamento, direcionou o corretor e a gente tá lá junto, se ajudando. Viramos uma rede de apoio, porque é importante, né? A gente tinha aqui mãe, alguém para ajudar e lá a gente não tem. Então, a gente virou uma rede de apoio, que foi outro casal também com a gente. E a gente tá bem feliz, e a gente tá na mentoria deles para crescer, se desenvolver, empreendedorismo. E eu tô voltando aos poucos a fazer o que realmente eu gosto. Né? Até conversei com ela ontem e disse, olha, mês que vem a gente vai fazer uma imersão para mulheres, porque eu preciso
agir, né? Meu marido disse, a gigante precisa acordar. Acho que a gigante está dormindo ainda. Bacana. Mas isso tudo, assim, é um crescimento, né? Com certeza. E sair da zona de conforto não é fácil, né? Você conhecer, você se esforçar para estar nos lugares assim, para conhecer pessoas e para mostrar seu valor. Porque lá tem muito isso, é de verdade, é de mentira. E eu digo, olha, que não chegue nada de mentira para mim. Eu não quero me conectar com ninguém que é de mentira. Eu quero me conectar com quem é de verdade, porque eu sou de verdade. Perfeito. Então, a minha integridade eu não negocio. Então, assim, a gente está buscando, né? Bacana. São 4 meses, ainda é muito recente, sim. Mas muitas conexões valiosas, muitas mesmo. Bacana. E essa análise comportamental a mãe já faz na família? Ah, sim, então. Eu digo lá em casa que nós somos uma equipe, porque isso me ajudou muito, de verdade, Vitor, o relacionamento com as minhas filhas. Porque eu tenho uma de 14 e uma de 18. Então, eu dizia assim, mesmo pai, mesma mãe, eu dava a mesma ordem. Uma obedecia, a outra não. Então, quando eu comecei a estudar e aprender sobre, eu comecei a entender que cada perfil ouve de forma diferente. Então, eu falo com uma, porque eu quero que ela jogue o meu jogo e ela faça o que eu preciso, e a outra da mesma forma. Então, como são perfis diferentes, eu precisava equilibrar. Então, eu precisei usar isso na minha casa. Então, todas as palestras, eu dou vários exemplos da minha casa mesmo, porque é real, é o que eu vivo. Então, uma é mais analítica, a outra é mais comunicadora. Então, assim, como é que eu falo com essa, como é que eu falo com essa? Né? E meu marido também é outro perfil. Então, nós somos 4 perfis diferentes. Mas o que é legal? Com os 4 perfis a gente se completa, que é toda a equipe também assim, para poder performar. Então, sempre eu falo na minha casa, olha, quando a gente entra em desentendimento, quando aquela coisa, calma, nós somos uma equipe, respira e bora para cima, porque a gente precisa se entender. Né? Não, eu digo outra frase lá também, assim, amar é uma escolha, mas respeito está em primeiro lugar. Isso também é para as equipes e para o trabalho. Eu não preciso amar você, mas eu preciso respeitar você. Perfeito. E quando eu sei qual é o seu perfil, eu vou poder não julgar você. Porque eu vou saber, poxa, o Vitor, ele age dessa forma, mas é o perfil dele que age. Então, como é que eu posso ajudar o Vitor? Eu começo a olhar com empatia, um olhar de um líder acolhedor. Como é que eu posso fazer? Porque hoje e sempre o ativo mais importante são pessoas. Não existe negócios prósperos sem pessoas que estão ali sendo bem cuidadas. Né? Então, quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Isso é do livro do Saiba o Seu Porquê, do Simon Sinek. Então, assim, é muito real você cuidar. E hoje, inteligência artificial, automatização, você vê tanta coisa substituindo, que não vai substituir tudo, sim, porque precisa de pessoas. Pessoas acolhidas, inteligentes, empáticas, e que a gente ajuda a desenvolver, né? Porque precisa desse olhar, com certeza. Com certeza. Na prática, para a pessoa que nunca teve uma abordagem dessa na empresa, na prática, dá um exemplo aí para o pessoal entender como seria... É claro, um exemplo bem resumido. Claro. Como seria essa abordagem? Pô, vamos fazer essa análise comportamental e quais são os próximos passos? Eu vou dizer até exemplos, tá? Para ficar bem real. Eu fui aqui contratada para fazer uma consultoria numa clínica. Quando eu chego lá e a gerente começa a falar, mostrar a clínica, aí ela fala bem assim, aqui é a nossa recepção. Tem fulano, cicrana e beltrana. A beltrana é a mais lenta. Que aqui eu já entendi. 4 perfis. Eu tenho executor, eu tenho comunicador, eu tenho planejador e tenho analítico, né? O método DISC. Sim. Os 2 comunicadores e executores, eles são mais ativos e mais extrovertidos. Os planejadores e os analíticos, eles são mais introvertidos, eles gostam de segurança, eles são mais tranquilos, eles falam mais até devagar, porque eles pensam mais, eles projetam mais para poder se expor. O outro não, é mais raso. É como se assim, vamos mergulhar para a água mais profunda, analítico planejador. Sim. Vamos ser mais raso, falar, extrovertido. São comunicadores e executores, porque cada um tem os seus talentos. Perfeito. Então, quando ela falou para mim, ela disse assim, ela não é mais lenta, ela é mais lerda. A menina até ouviu, viu? Aí eu, ai meu Deus, mas vamos julgar, suspender julgamento, entender que ela é lenta, então ela é uma analista planejadora. Ela é um desses perfis. Então, eu já mapeei Sim. ali. Porque ela estava fora totalmente do talento dela. Então, é um esforço muito grande. Imagina você chegar numa clínica, o que é que você quer? Olá, bom dia, Vitor. Como é que você está? O senhor veio fazer qual tipo de exame? O senhor pode me dar sua carteira e sua identidade? Geralmente é assim. Sim. Imagine ela lá. Oi, bom dia. O senhor pode me dar a sua identidade? Sem um sorriso, porque o analista ele não gosta de sorrir. Ele não gosta muito desse contato de pessoas. Então, ele é mais reservado. Então, ela estava fora do contexto totalmente dela. O que é que aconteceu?
Aí eu fiz o mapeamento de toda a clínica. Aos poucos eu tirei essa menina de lá e coloquei no setor de suprimentos financeiro, mas atrás. Porque o que ela gosta de computador, ela trabalhando aqui, fazendo dados, números. Back-office, né? 100 pessoas. A menina, depois de 2 meses, virou a melhor funcionária da clínica. Por quê? Porque ela foi analisada pelos talentos e comportamento dela. Porque até saiu uma pesquisa no G1. 10 pessoas contratadas, 9 são demitidas pelo comportamento. Então, hoje a gente não analisa mais currículo. A gente analisa você, a gente conversa, vê as suas características e vê onde você vai encaixar naquilo que eu preciso, que se chama engenharia de cargos. Então, eu pego o Vitor, qual é o perfil do Vitor? Ou conversando com o Vitor, qual característica se viu mais? Porque a gente vai conversando, Vitor, você gosta de quê? Aí a gente vai conversando. Aí eu já faço o mapeamento. Se eu precisar ele é um bom candidato, vamos fazer análise comportamental, realmente o teste. Envio para o seu e-mail. Vitor, tá esse teste aqui, eu queria que você respondesse. Aí você responde, aí, poxa, realmente, o Vitor, ele é um planejador analista, não dá para ele ser um recepcionista, porque o recepcionista, ele tem que gostar de pessoas, ele tem que gostar de sorrir, ele tem que gostar de tratar bem. Não que o outro analítico não trate bem, mas ele é mais reservado. Sim. É um esforço muito grande lidar com pessoas. Né? Eu tenho uma filha analítica, então só para um exemplo da minha casa. Ela estudava aqui numa escola que tinha os alunos de destaque. Aí, ela ganhou o aluno de destaque. Aí, ela mandou uma mensagem para mim de manhã. Mamãe, quando chegar em casa, eu tenho uma novidade. Isso 9 horas da manhã. Eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Ela é reservada. Aí, ela guardou o diploma que ela ganhou na bolsa. Quando ela chegou em casa, eu falei, e aí, o que foi? Ela foi lá, abriu. Meu Deus do céu, minha filha, que coisa mais linda. Deixa eu tirar foto, vou botar no grupo. Porque é muito lindo, você ganhou aluno de destaque. Ela, mamãe, pra que tudo isso? Gosta de ânimo, dessa alegria. Então, hoje, quando eu falo com ela, eu já sou mais contida. Porque isso atrapalha a nossa comunicação, eu ser demais. Sim. Ela gosta de beijos, de abraço. Agora, assim, aos poucos. Oi, meu amor, eu toco na mão dela hoje, dou um beijinho. Ela dá a cabeça para eu beijar. Eu tenho que respeitar o jeitinho dela. A outra não é mais... Às vezes faz do outro jeito, ela não se sente nem amada, ela né? Não se sente... Ela já disse isso para mim, uma vez no elevador. A gente indo para missa... Eu sou rápida e a outra é mais rápida para se arrumar. E ela é mais lenta. Sim. Porque o analítico, ele demora mais para olhar, para se pentear, para tudo. Aí, um dia no elevador, ela tinha acho que uns 7 anos, ela fez, mamãe, parece que você não me ama, porque você não tem paciência comigo. Quer dizer, eu dizia a hora de todo mundo se arrumar e achava que ela, no mesmo ritmo da outra, ia se arrumar. E não se arrumava. O que é que eu aprendi? Eu tinha que falar 20 minutos antes, para ela escolher a roupa, para ela ter tempo e sairmos todos juntos. Sim. Então, eu comecei a entender o perfil para atrair ela e fazer o que eu queria. Sim. Mas ela se sentia amada. Como é que a minha filha chegava para mim e dizia assim, mamãe, eu não me sinto amada, parece que você não me ama. Eu, como? Só por causa de um desacordo na forma de comunicar. Pelo comportamento. Porque o comportamento comunica. Então, às vezes, eu ficava aperreada, apressada, querendo que ela não atrasasse. E eu não dava tempo para ela. Porque eu falava rápido e falava perto da hora de sair. Sim. Porque a outra dava conta, mas ela não. Então, assim, a gente começa a enxergar. Imagine você numa empresa. Eu preciso olhar meus colaboradores. E A não é igual a B. O que é que A está fazendo, tendo resultado de B, não? Em vez de julgar, de falar mal, de dizer... ele não é um colaborador que não presta, que parece que está no lugar errado. Vamos entender, vamos olhar, vamos acolher. Vamos colocar ele onde ele é bom, para ver se ele não cresce, né? Eu concordo. Fala, pessoal, uma pausa estratégica para falar da consultoria da Mercadológica, uma consultoria especializada em marketing. É isso mesmo. Você que é ouvinte do Mais Lucro Podcast consegue uma condição super especial. Fala com eles aqui agora mesmo, que ele está esperando o seu contato. Concordo, pô, muito bacana. Você imagina que, pela sua experiência, do início de um trabalho desse até começar a ver os primeiros resultados, 90 dias, 6 Exatamente. meses, você acha que... A gente sempre fazia contratos de 3 a 6 meses, porque é toda uma mudança, né, de comportamento, é uma mudança, assim, de cultura. Vocês vão na raiz do problema, né? Desde Exato. a contratação até o pré-demissão, né? Exato. Então, como tem toda uma trajetória, as pessoas também têm muita resistência. Aí fica meio com aquela síndrome da Gabriela. Eu sou assim. Sim, crescer não assim, vou né? mudar. Então, para você mudar comportamento, você tem que entender, você tem que ressignificar, você tem que ver que aquilo tem valor para você. Porque a gente aprende de 2 formas. A gente aprende pelo empilhamento, que é a repetição. Então, eu não quero fazer isso, mas eu vou aprender a fazer. Eu vou fazer isso. Então, eu estou empilhando conhecimentos e repetindo. Então, eu vou aprender. Ou por associação. Você está me ensinando uma coisa que eu já aplico.
Porque quando aprende e aplica, aquilo já fica mais forte. Então, é toda uma cultura. Então, você vai fazer palestras de conscientização, você vai fazer mini reuniões com a equipe, porque você vai começar do pequenininho até chegar a melhorar toda uma equipe, dependendo também da empresa, né? Sim, Mas a gente sempre começa pelo CEO, pelo dono, porque se ele não tem esse autoconhecimento, ele não tem essa, vamos dizer assim, essa capacidade de querer melhorar de verdade, porque tem gente que não quer mudar. É assim, eu já ganhei dinheiro, já cresci assim e vai ficar assim. Mas a gente tem que ver que as coisas mudaram, geração Y, Z, milênio aí, muito conflito de geração, né? Eu fiz até uma dinâmica recentemente em um dos hotéis que eu fazia treinamento, e eu fiz uma dinâmica lá que eu dividi os hotéis e as equipes, e a maior dificuldade hoje é geração de conflitos, de gerações. Então, você chega com uma geração muito jovem, com a geração que está ali há 30 anos, como é que vai conectar aqui? Então, é a comunicação, é um que quer dizer que está errado, o outro está dizendo que o outro já é velho, é arcaico. Então, assim, para você melhorar até a comunicação dentro da empresa é complicado, dependendo, né, do tamanho da empresa. Mas é algo que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ter paciência, porque a gente está lidando com pessoas, não com máquinas, né? Sim. E a gente tem que respeitar o tempo de cada um. O desafio maior, você acha que é operacional, tático ou estratégico também tem essa Olha, licença? o operacional também é pesado. É mais difícil, né? Acho que pelo volume de pessoas de formação. Exatamente. E muito ruído, né? Muito ruído na comunicação. Então, quando a gente começa... Aí eu trabalho muito assim, quando eu trabalho com o perfil comportamental, eu falo para ajudar, para motivar, para engajar. Porque quando você vê sentido que você está fazendo algo que você gosta, que é um talento seu, você consegue motivar também os seus colegas, né? Por aquilo que você faz. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. O ruído da informação é sempre um problema, né? É sempre. É o telefone sem fio, assim, diário. Você fala, conscientiza, mas parece que sempre... Mas aí a gente tem que tirar a laranja podre que fica ali, né? Porque a gente, às vezes, tem um apego, mas é necessário, às vezes, retirar, porque aí melhora também. Algumas empresas a gente conseguiu fazer isso e a gente viu que melhorou muitos resultados. Ah, com certeza. Porque não tem como insistir. Você insiste na pessoa, você quer desenvolver, quer ajudar, mas a pessoa também não quer. Então, se a pessoa não quer crescer, se desenvolver e quer ficar eliminando, tira ela, né? Esses eventos, pô, eu acho muito bacana, porque o W2W, enfim, todos sim, hoje tem vários tem vários hoje no mercado nesse tem sentido. Né? Vários grupos de mulheres, vários. Eu acho muito interessante, porque de fato é uma união que é necessária, né? Exato. Até como a gente falou no começo, para poder você baixar a guarda, ter a questão da vulnerabilidade que é diferente, a da valorização, a de você conseguir falar a mesma língua. Exato. Porque eu entendo, eu imagino, e acredito que é diferente, sim, o dia a dia, a pressão social é diferente, as necessidades são diferentes, o tipo de comunicação é diferente. Quando você faz esse workshop, esse papo, essa integração, que eu acho que vai mais do que um workshop, de fato, esse network entre elas, quais são os principais pontos que elas, isso aqui de fato muda para mim? O que a gente sempre trabalha e fortalece é estarmos juntas. Sim. Porque quando a gente está junta, a gente é muito mais forte. Eu até falei essa frase ontem, que eu fiz um workshop junto com o Instituto Ana Teotônio, e eu disse, a gente sempre tem que andar no contrafluxo. Por que no contrafluxo? Porque o que é natural hoje? A mulher se compara, a mulher tem inveja, a mulher se coloca para baixo, a grama do vizinho sempre é mais verde, a mulher está malhada, a mulher dá conta de tudo. E a gente perde muito tempo olhando para o outro, né? Então, assim, quando a gente está dentro de um grupo, de uma comunidade, é para a gente se fortalecer e a gente andar contra isso. Então, aqui eu tenho que aplaudir outra mulher, eu tenho que prestigiar outra mulher, eu tenho que fortalecer outra mulher, porque às vezes a mulher chega ali destruída e se você ainda vai falar coisas que não enaltecem, você perdeu o seu tempo, né? Então, assim, se a gente está... É ali, que é o ativo mais importante. Quantas pessoas ontem, quase 100 mulheres, deixaram sua casa, sua família, seus filhos, saíram mais cedo do trabalho para estar ali se conectando? Tem que valer a pena. Então, vamos fazer coisas boas, vamos pensar positivo, vamos olhar para outra mulher, vamos ajudar outra mulher, vamos se fortalecer, porque quando a gente está junto e contar o mesmo propósito, a gente age diferente e reverbera, né? A gente transborda. Então, assim, eu digo, a gente está aqui para andar no contrafluxo. Então, não é porque aqui eu não vou falar e lá fora eu vou fazer o contrário, não. Eu tenho que ser diferente. Eu estou aqui me abastecendo, aprendendo, me fortalecendo, para fortalecer quem não está com esse acesso. Porque tem gente que nem entende. Ai, participar de grupo, quando eu entrei... Ai, Cátia, vai participar de grupo de fofoca. Repare. Então, não assim... acredito nisso.
Entende? Então, é um pensamento escasso, pequeno. Então, eu disse, minha gente, eu não vou pagar para me afiliar, para estar ali, me encontrando para isso. Então, é muito mais. Então, assim, é uma frase até que eu não lembro qual é o livro, mas assim, sozinha eu vou mais rápido, mais acompanhada eu vou mais longe. E eu sempre falo, vamos mais longe. Então, se você está numa mesa, que a mesa você é a que sabe mais, você muda de mesa. Então, quando eu faço evento, eu digo, minha gente, se está todo mundo se conhecendo, muda as coleguinhas. Vamos conhecer novas pessoas, novas oportunidades, dizer quem você é. Não seja uma mulher interesseira, seja uma mulher interessante. Saiba do outro, ouça, se apresente, olha, eu sou a Cátia, eu sou mentora de mulheres, o que você faz? Perfeito. Então, quando a gente ouve outra mulher, a gente pode ajudar, a gente pode servir, porque quando a gente parte desses princípios, né, de valores, a gente consegue ajudar outra pessoa, e às vezes é uma palavra, muda sua chave, muda seu dia, um sorriso, que às vezes você sai de casa, aí briga com o marido, é filho com um problema, e você sai, aí vai para outro lugar tóxico, que é pesado. Então, assim, eu tenho que ir para onde eu posso me sentir bem, feliz. Né? Então, assim, um dos pilares também que eu trabalhava era a espiritualidade. Não tem como a gente crescer, se desenvolver sem estar na base do Senhor. Então, assim, Deus manda na minha vida, Ele manda em tudo, Ele me direciona. E eu digo, ó Senhor, que eu seja instrumento. Sempre quando eu começava um evento, eu fechava os olhos. Às vezes estava passando por dificuldades, até pessoal mesmo, assim. Aí eu tinha uma secretária que ela falava... Eu dizia assim, não dá não para adiar, eu estou sem condições, porque são coisas às vezes pesadas, né? E a gente sai guardando, chega uma hora que desaba. Ela, Cátia, está todo mundo lá esperando você. São 75 mulheres. Eu, não, então peraí, eu vou dar o meu melhor. Amanhã eu vou acordar melhor. E no dia, meu Deus, me ajude, me ajude. E assim, e dizer, meu Deus, ninguém nem percebeu que eu estava destruída ali. Mas eu estava por elas, usando o que há de melhor em mim, porque as pessoas não precisavam do pior de mim, precisavam do melhor de mim. Então, assim, são desafios que a gente busca todos os dias. E se a gente tentar, Vitor, de verdade, usar isso, que eu consiga fluir, eu dizer, Senhor, que eu seja instrumento. E eu era instrumento muitas vezes. Muitas, os feedbacks maravilhosos. Então, assim, é você conseguir ser aqui o que Deus pede de você, né? Que a gente seja melhor para cada pessoa. Amar pessoas, né? Forte. Essa reflexão sua foi bem poderosa mesmo. Mas é real. Hoje os pilares, então, você falou que uns pilares, espiritualidade é bem forte. Eu acho que a questão emocional também é bem poderosa. Isso. Porque a gente trabalha muito, sabe, Vitor, a mentalidade. Então, assim, a inteligência emocional, o que é isso? É equilibrar razão e emoção. Eu estou na emoção, então eu estou muito sensível, eu estou com muitas dificuldades emocionais, aí eu vou para uma razão que é muito autocrítico. Então, às vezes acontece coisas no dia a dia que se a gente não respirar e dizer, espera aí, deixa eu ver o que é mais possível, o que é que eu posso fazer hoje, o que é que eu posso ajudar hoje, o que é que eu posso... Às vezes até ficar quieta e calada, porque se eu for falar coisas ruins, é melhor ficar calada, né? Então, assim, hoje o equilíbrio emocional, a mentalidade... é algo... Eu fui para uma imersão recente de empresários e empreendedores, os caras lá faturando milhões, assim, que foi até através do Careca que a gente conseguiu esse acesso, e ele disse, o pilar hoje mais importante é a mentalidade. Então, se a gente não trabalhar hoje a mentalidade, a gente não é nada, minha gente. A gente acha que tem dinheiro e amanhã não tem. A gente acha que é uma coisa e a gente não é. Então, a gente tem que entender que a nossa mentalidade, ela nos eleva ou ela nos enfraquece. Então, vamos fortalecer crenças, né? Você autossabotagem o tempo todo. Então, se você não tiver uma mentalidade equilibrada e buscar isso todos os dias, você não consegue prosperar na sua vida, jamais. Você ensina essa questão da análise comportamental também? Sim, ontem eu falei sobre mapeamento de pessoas, então sempre trago uma reflexão sobre a mentalidade, sobre o ambiente, porque o ambiente ele sempre vence. Então, se eu estou num ambiente onde 4 pessoas estão prosperando, eu vou ser a 5ª. Se eu estou 4 pessoas que estão reclamando, falando mal uma da outra, eu vou ser a próxima. Então, quem reclama não cresce. A gente não tem que falar de pessoas, a gente tem que falar de projetos, de ideias. Então, assim, é isso que eu estou vendo muito lá em Alphaville. Aqui, ontem, eu conversando com algumas mulheres, inclusive, aí, disse, Cátia, você está diferente. Eu disse, minha gente, não é diferente, é porque o ambiente lá empurra. Ou você vai, ou você vai. E o que é legal? O que não é legal aqui? Quando uma mulher está crescendo, prosperando, vai dizer assim, o que é que ela está fazendo? Será que ela está... É lícito? Ou ela está roubando, ou ela está fazendo alguma coisa ilegal. Parece que o outro quer que você caia. Ponto. Isso é muito real. E lá, ninguém está preocupado com você. Se está preocupado que você, assim, falar de você, ela está preocupada. Que legal que o Vitor está fazendo isso, porque o que é o pensamento? Se o Vitor cresce, ele emana energia e aqui todo mundo vai crescer. Porque se eu cresço, eu estou preocupado em eu crescer e ajudar outras pessoas. Perfeito.
Lá eu estou percebendo muito esse movimento. Então, lá ninguém está preocupado em falar mal de mim, em saber que eu estou fazendo isso ou aquilo. Não. Todo mundo quer o seu melhor. Poxa, a Cátia não começou nada ainda. Eu falando lá até no meu funcional, um dia que eu estava, aí a menina, Cátia, você lidava com mulheres, e por que você não fez nada aqui ainda? Eu disse, não, mas é porque está chegando o momento, deixa eu me organizar e tal. Então, estão uma expectativa boa. Aqui parece que a pessoa quer que você lá nem dê certo. Sim. Entendeu? E aqui ontem eu vi outras mulheres falando de outras mulheres. Minha gente, não vamos perder tempo com isso, não. Vamos focar no que é bom. Vamos falar bem. Se a gente não tem bom de falar daquela pessoa, deixa aí. Não pertence a mim. Então parece que isso aqui emana, sabe, coisas ruins. E a gente tem que sair desse ciclo. Que é um ciclo vicioso. A gente tem que ir para um ciclo virtuoso. Falar de projetos, de ideias, de sonhos, o que é que a gente pode fazer. Então, ontem as meninas, Cátia, já prepara o segundo evento, porque isso aqui foi tão bom, bora transbordar mais, chamando mais mulheres. Aí eu digo, porque o trabalho de fazer um evento pequeno e um evento grande é o mesmo, então bora. Eu quero chegar nessa parte até de saber um pouquinho de você, como é fazer um evento que deve ser extremamente desafiador. E muito só, lágrimas, lágrimas. Né? Muito. Compartilha com a gente um feedback marcante que você teve de uma pessoa, aquele que marcou você, não precisa dizer nomes, nem detalhes assim que possa comprometer. Esse eu sempre falo, Vitor, porque assim, na minha sala, eu tinha um escritório aqui em Maceió, e eu tinha uma mesa com 8 lugares. A cada 15 dias, o que é que eu trabalhava? Eu abria vagas no grupo e dizia assim, eu chamava 2 mulheres que eram afiliadas, e era uma quarta mágica que eu chamava, e dizia assim, por exemplo, quem é o Vitor por trás da marca dele? O que é que o Vitor fez até chegar aqui? O que é que o Vitor é casado? O Vitor tem filho? Quem é o Vitor? Porque é muito mais fácil me conectar com você de verdade do que com a sua empresa, que hoje Perfeito. É uma empresa grande e tal. Assim, quem é o Vitor? O Vitor é pai, o Vitor trabalha, o Vitor faz isso. Então, assim, poxa, que legal. Eu passei por essas dificuldades. Então, eu dava 25 minutos a cada mulher para ela falar a história dela. Da onde ela saiu para onde ela chegou. E uma das vezes, isso era à noite, às vezes terminava à tarde e tal. Aí tinha uma que eu estava bem assim, encostada, e disse assim, Senhor, eu vou acabar com isso. Porque eu estou cansada, às vezes eu saio muito cedo e eu chegava mais de 10 horas em casa, às vezes eu nem via minhas filhas, elas estavam dormindo. Eu estudava de manhã, cedo, né? Aí eu só via na hora de levar para a escola. Aí nesse dia, exatamente, eu pensei, Senhor, eu acho que eu vou ficar com esse projeto mais esse mês, e no próximo eu já não faço mais, porque à noite eu quero estar na minha casa com minhas filhas. Na mesma hora, teve uma mulher que disse bem assim, quando eu tô aqui, é como se eu estivesse numa gaiola e a porta abriu. Eu me sinto mulher, eu me sinto feliz, eu consigo colocar batom, eu consigo me arrumar. Então eu disse, meu Deus, é muito mais do que um grupo, é autoestima, né? Então eu trabalho com muitos homens, eu não consigo me dar muito bem, eu não tô numa fase boa, mas quando eu venho pra cá, eu esqueço tudo isso e eu fico feliz de ver vocês, de abraçar, de saber que eu sou mulher e que eu tenho outras mulheres para me ajudar. Olha, na mesma hora, eu disse, Senhor, obrigado pela resposta. Assim, eu disse, como o senhor foi rápido? Porque eu pensei, Vitor, e não foi 10 segundos depois. Então, assim, eu via que o propósito era bem maior, de ajudar, de servir, de fazer esses encontros. Então, elas traziam um pratinho, a gente dividia as histórias e o lanche. Eu sempre dizia isso. Sim. A gente dividia as histórias e o lanche. História conecta, história inspira. Então, eu consumir do Vitor, eu comprar do Vitor, eu me tornar amigo do Vitor. Era muito mais fácil eu sabendo sua história e validando, me inspirando na sua história, do que só saber que o Vitor hoje é um cara de sucesso, um cara que tem um podcast, um cara que... Entende? E às vezes as pessoas não sabem o que você passou até chegar aqui. Então, sempre eu trabalhava esses gatilhos de saber quem é o outro, pra gente realmente chegar na pessoa. Né? Porque eu vejo hoje muita gente que eu digo, não é verdade isso, é fake. Porque às vezes as pessoas querem vender uma coisa até que ela não é, né? Total. Então, eu sempre gostei dessa vibe, assim. E eu acho que isso era um trabalho muito, muito forte de conexão. Tanto é que tem gente que diz assim, Cátia, o seu nome, assim, que leva você à conexão. Porque, assim, você nasceu para conectar. Aí, tanto é que eu vou dar uma palestra sábado no Careca, eu botei, eu nasci para servir, para me conectar. Porque eu conecto muito fácil as pessoas. Eu já estou pensando em levar o evento que a gente fez ontem aqui para Alphaville. Eu disse, olha, a gente vai fazer esse evento. E eu vou levar mulheres daqui, porque eu trouxe a Bela, que está morando lá, né? Mas a Bela é de Marcelo, igual a mim, Isabela Careca. Eu trouxe a Fran e eu trouxe a Alana, porque a gente, como estava vindo para o Careca, eu aproveitei e já fiz o evento. Sim. Quer dizer, eu dei notoriedade, eu dei posicionamento espaço, aqui, dei espaço, dei palco, né? Aqui em Maceió. Aí eu disse, tem muitas mulheres maravilhosas aqui, mulheres incríveis. Eu disse, a gente vai dar palco lá também. Então, a gente vai fazer uma Inclusive, eu aceito indicações, tá? Eu adoro, eu vou lhe indicar, tenho vários, viu? Vamos fazer Dependendo do que você quiser, eu tenho várias mulheres. Vamos trazer aqui. Mulheres incríveis. Muito bacana.
E, pô, eu acho que o mais impactante é que você falou, pô, tinha 150 mulheres lá. Você não impactou 150 mulheres, né? Foram 150 famílias, né? Exato. Porque com certeza ela né? vai reverberar para os maridos, para os filhos, é toda uma construção. Isso. Pô, você está impactando aí facilmente 500 pessoas, né? Exato. Em um único dia, né? E assim, é muito lindo de ver, porque é muita dedicação, né? Quando eu recebi o desafio de fazer esse evento para 150 mulheres, que a Associação Comercial, a gente fez uma parceria, e eu disse, meu Deus, eu fiz esse evento sozinha, eu e minha secretária, então, assim, contratar palco, luz, iluminação, bar. Eu disse, elas vão entrar no tapete vermelho, porque essa noite é do glamour, elas todas vão estar de branco, porque é uma noite da gratidão, da gente agradecer a Deus o ano, e foi 2023 para 2024. Então, vai ser um ano, assim, de muitas prosperidades, então, fazer dinâmica, pensar em toda a logística. E eu estava acabada, lógico, no final, mas, assim, sabe aquela acabada feliz, dizer assim, nem foi sobre dinheiro, foi realmente... E hoje, até hoje, elas reverberam. Eu vejo ainda a gente postando de lá, esse dia, essa foto. Eu digo, caramba, né? Marcou. Então, assim, ano passado eu fiz menor, fiz para 80 mulheres, que fiz no Paris 6. Eu fiz um café da manhã, porque eu já estava também na reta final, e o meu marido até dizia assim, amor, você está vendendo a franquia, está na reta final, e que energia é essa? E vai ser lindo, esse vai ser o evento mais lindo ainda da vida, porque cada um traz uma energia, traz uma mulher, traz uma alma, traz uma expectativa. Total. E eu sou muito do detalhe, então assim, para chegar... Eu gosto que cada mulher ganhasse um presente, então eu saía pedindo, então assim, a Arisa me mandava 15 sandálias, aí eu falava com a Adriana Vasconcelos do hotel, a Cátia me dava uma diária, dava day use, dava... Assim, eu saía, outra que tinha loja de acessórios, eu pedia, então cada mulher ainda ganhava um presente. Presente de verdade, assim, não era lembrancinha, é presente. Eu vou lhe dar 20% da minha loja, não é presente. Eu quero presente. Você vai dar uma roupa, você vai dar algo que, né, não é justo, você ganhar uma diária, eu tô ganhando 20% de uma loja, não. É presente. Aí eu dizia até minha secretária, Alexia, corre atrás dos presentes. E a gente corria e pegava um presente para cada mulher. Pô, sobrava. Que bacana. Porque, assim, é transbordar, né? E você trazer coisas lindas e maravilhosas. Muito bonito. Bacana. O evento deve ser desafiador, né? O bastidor... Só para a galera ter ideia, para um evento sair, você trabalha quanto tempo antes? Olha, num evento desse, foi em novembro, eu comecei em julho. Os outros também. Tudo, assim, eventos maiores, com grandes impactos, eles requerem, assim... Eu gosto muito de desenhar, então eu desenhava o espaço, eu dizia quando ela entrar, o que ela vai ver, aí eu fazia uma árvore aqui, eu fazia sempre dinâmicas, porque para mim não era só o evento, era uma experiência. Então, poxa, tem que valer muito a pena eu sair da minha casa para ir para lá. Então, os eventos se esgotavam também antes, porque todo mundo sabe que eu sou muito caprichosa. Então, eu fazia com muito carinho, e elas sentem esse carinho. Até hoje, eu fiz eu disse, eu acho que as minhas mulheres estão precisando de algo mais espiritual. Vou trabalhar corpo, mente e espírito. Aí, criei esse nome para esse evento. Aí, fui lá no Hotel Jatiú, aí contratei uma professora, a gente fez um momento tipo de um yoga, que era um mob flow, que era um movimento, com respiração, mandei fazer um squeeze para cada uma, um cap, né? Aquele, não é boné, é o que... Sim. Ai, fugiu o nome, me perdoe. Mas o nome, exato, todas de roupa de malhar, 8 horas da manhã, a gente lá. Aí consegui umas marcas com massagista, aí vários patrocinadores, assim, aí foi muito legal, muita experiência. Levei uma Nutri, porque meu público é 40 mais, assim, 35, 40. Falar sobre menopausa, climatério, assunto que é da nossa faixa etária, né? Sim. Então, assim, veio uma Nutri maravilhosa, a Alessandra Gama, que foi, assim, incrível. Então, assim, eu disse, a gente vai trabalhar corpo, mente e espírito, se concentrar, ver quem nós somos. E assim, trabalhar que a gente trabalha, corre tanto, mas é que a gente tem que olhar pra gente também, né? Então, assim, eu sempre buscava coisas que tinham a ver com o que eu via e sentia, porque eu ficava muito conectada com elas. Então, assim, era dormindo e acordando, pensando o que eu podia fazer para melhorar a vida delas. E isso era muito real. Aí, às vezes, eu dizia, não, agora a gente tá precisando falar um pouquinho de business. Precisa. Então, aí eu também fui lá no hotel do Aquaim, que é da Rede MME. Aí eu pegava mesas, dividia 4 cadeiras e botava 4 mulheres por cadeira. 10 mesas, 40 mulheres. Aí eu tinha um sino e dizia assim, olha, você tem 1 minuto para dizer quem você é, o que você faz, qual o benefício que se eu lhe contratar. Então, você pode levar cartão de visita, você pode levar portfólio, se venda. Então, aí cada uma tinha 1 minuto. Eu tocava o sino, se levantava e ia para outra mesa. Então, eu fazia essa mesa de rodada de negócios. Porque aí você conectava, falava do seu negócio e saía com parcerias. Com certeza. Porque às vezes o meu negócio conecta com o seu. Ai, que legal, vamos fazer uma parceria e bora. Vários projetos saíram desses encontros. Assim, eu sempre saía criando, sabe? Eu sou muito criativa, eu desenvolvi isso. Muito bacana. Como você falou, falar de business, hoje
Você falou aqui da dificuldade, que é o operacional por causa do ruído, enfim. Sim, sim. Mas a empresa busca o serviço ou ainda é necessário apresentar o serviço? Os dois, viu? Muito hoje mais apresentar do que ser chamada. Mostrar a importância, dizer, olha, não está tendo isso. E às vezes você vai até com um cliente oculto, né? Para ver que não está legal. E às vezes resistência em dinheiro, em investir. Ah, não, esse agora não dá, não. Então, assim, é mais conscientização ainda, viu? E a gente precisa falar muito sobre isso. Muito mesmo. Muito. Muito. O líder que se comunica bem é melhor do que o líder técnico? Tem Ele vantagem? tem que ser humanizado. Olha, um líder humanizado ele vai mais longe do que um líder técnico. Porque o técnico, o que trava isso também é você achar que sabe muito. Ah, eu estudei, eu viajei, eu me desenvolvi, mas se você não tiver humanização no seu lidar, no seu cuidado, na sua empatia, no seu falar, na sua comunicação, você trava. Então as pessoas não lhe respeitam, as pessoas não lhe ouvem. Então não adianta você ter estudado em Harvard, você ter se desenvolvido tanto em várias escolas em São Paulo, chegar aqui e não saber lidar com pessoas. Então eu tenho que gostar de gente, eu tenho que saber liderar, eu tenho que saber ouvir. Então, às vezes, as pessoas é menos, vamos dizer, estudada, desenvolvida em vários MBA, projetos, cursos, especialização, mas se olhar para as pessoas, se cuidar, o seu crescimento é seu e do outro, né? E para a galera que quer se aprofundar nessa questão de análise, pô, eu não sou um especialista, mas, pô, eu quero estar apto a conseguir, pelo menos, identificar os principais fatores e exercer um bom trabalho. Eu quero entender o meu perfil comportamental. Qual a sugestão que você dá? É o DISC? Eu amo o DISC, né? Eu sou conectada com a Solids, que é de lá que eu vejo. Então, vocês podem também procurar, porque eu faço essa análise comportamental online, presencial, porque é importante você partir do autoconhecimento. Eu só ajudo o outro, eu só conheço o outro quando eu conheço a mim. Né? Já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo e terás a chave do universo. Então, para a gente chegar no outro, a gente tem que conhecer a si. Então, a análise comportamental, tem vários assim, acessos também no Google, se você botar análise comportamental, perfil comportamental, vai sair também algumas possibilidades de você fazer lá, mas é interessante você fazer com alguém que estuda, que conhece, porque o feedback do seu teste, eu faço assim com os meus clientes, quando você faz o teste, a gente conversa, eu vejo os pontos principais, eu vejo qual é a sua necessidade e a gente junta o que saiu com o que você quer. Porque nem tudo ali é importante, é interessante você saber, mas tem coisas que, para não ficar com obesidade mental de tanta informação, a gente ser objetivo e prático, né? Então, eu faço primeiro eu escuto vocês, saibo e sei o que você quer. E depois vem o teste. Então, eu junto e ele dou um feedback. E aí você já sai com direcionamento, com orientação, para você poder bem prosperar. Melhor, porque você vai conseguir entender o contexto da pessoa, né? Exatamente. Quem você é e o que você quer. Né? Exato. É uma consultoria mesmo ali naquele momento. Então, bacana. É bem interessante. Você é empresário de Maceió, que sente a necessidade de fazer um network qualificado, é isso mesmo. Acesse agora mesmo, @SomosRedal e faça parte dessa equipe de elite. Eu tô aqui, eu anotei essa frase aqui que você falou e tá reverberando aqui na minha mente. Que coisa boa! O ambiente sempre vence. Sempre. O ambiente sempre vence. Isso sempre. Aqui, para mim, sempre, são Vitor. poucas das frases que resumem bem um contexto como essa resume, né? Porque assim, quando a gente tá num ambiente que a gente tem pessoas que... Eu sempre sento em mesa aqui pessoas melhores, porque eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero me desenvolver. E o ambiente, ele eleva a gente para isso. Ele faz com que a gente prospere Sim. ou a gente caia. Então, tem ambientes hoje que eu não fico mais. E até ambientes, às vezes, familiar. Então, eu passo, porque eu sei que ali não é para mim, me contamina, me faz mal, não me deixa ser eu mesma. Então, tem ambientes que eu preciso frequentar pelo social, por ser convencional mesmo, mas eu não fico mais. Tem ambiente que hoje eu escolho para onde eu vou, com quem eu ando, porque tudo isso mexe muito com o que você quer, com quem você é, com o que você busca. Então, tem coisas que não conectam mais. E até a gente deixar aí, porque tem coisas que eu tinha dificuldade de apego a certos amigos, que eu tinha a vida toda e depois, de repente, a pessoa pensou diferente, que é diferente, e eu, não, mas é amigo, não, tem que deixar aí. Porque para deixar o outro ir, abre espaço para os novos chegarem. É um ambiente. Tudo é um ambiente. Ele sempre vence. Outra coisa que você falou aqui sobre engenharia de cargos. Exato, é legal, eu adoro. Nunca tinha escutado falar isso, achei bem interessante. Então, é assim, é pegar suas características
e eu pegar as características do cargo, será que casa? Tem que ter um casamento. Então, assim... Não é só a parte técnica, é a característica pessoal. Comportamental. Então, assim, o que é que eu quero desse cargo? Eu quero uma pessoa proativa, eu quero uma pessoa dinâmica, eu quero uma pessoa que ela seja organizada, que ela fale bem, que ela se expresse bem, que ela se comunique, que ela goste de gente. Então esse perfil não casa. Então não adianta insistir, porque você vai perder tempo, dinheiro, vai usar o tempo daquele contrato de trabalho temporário, vai se estressar e não vai dar certo. Então nem perca tempo com isso. Foca no que é importante. Caraca. Legal. Estão perdendo dinheiro, pessoal, não é possível. Não perca dinheiro. Não perca dinheiro. Cuide das pessoas. E é um desgaste gigante, porque você contrata a pessoa. Primeiro que para contratar você já demora ali um tempo. Exato. Aí fica o turnover, que é a rotatividade, e ninguém fica naquele cargo. Aí você vai, treina a pessoa. Que alguns treinam, né? Ainda tem esse erro que alguns nem treinam, larga a pessoa lá. A pessoa sofre. Aí você treina, a pessoa não vem, e a pessoa se sente triste porque ela não está sendo valorizada pelos talentos dela. Então, é muito difícil sorrir quando eu não gosto de sorrir. Sim. Então, é um esforço muito grande. Olhar no outro, tratar bem, assim, com muita naturalidade, né? Perfeito. Que tem perfis que é mais fácil. Sim, essa questão do... Até eu fiz uma associação agora, eu faço parte do Redal, que é um grupo de relacionamento aqui de empresários de Alagoas. Que massa! Muito bacana. E a gente teve uma apresentação sobre NR1. Que fala sobre a saúde mental do colaborador. Que a partir de agora é lei, né? E tem tudo a ver, porque, o cara da sobrecarga, da subcarga, do cara se sentir valorizado ou não, a forma de ele se sentir valorizado ou não, gera esse problema de saúde mental e que pode implicar em multa, afastamento, enfim. Se você identifica bem o comportamento do cara, sabe qual o perfil dele, Sim. Você vai conseguir direcionar até o tipo de elogio que ele merece ser recebido, como ele gosta de ser recebido. Porque nem sempre a pessoa quer ser reconhecida com dinheiro. Às vezes você quer ser reconhecido porque você realmente chegou ali, às vezes, olha, eu vou lhe dar uma diária, eu vou lhe dar algo que a pessoa faça mais sentido do que sobre... Exato, sobre a experiência. Isso influencia muito. E a NR1, acho que é um tema que tem total associação, né? Isso. E eu tenho uma mulher boa para lhe indicar já. É? Opa, tá vendo? Eu tenho um convite. Poxa, muito bacana. Eu queria que você reforçasse a mensagem para a galera da importância disso e da força da mulher no ambiente não só familiar, tá? Acho que no ambiente empresarial também eu valorizo muito os dois lados. Eu acho que não tem como você separar um ambiente do outro. Não. É uma escolha difícil. Eu acho que as duas escolhas para a mulher são difíceis. Exato. A mulher que escolhe ficar em casa, cuidar do marido e cuidar das filhas e abrir mão do trabalho e vice-versa também deve ser bastante desafiador. Ontem me perguntaram, Cátia, qual é o maior desafio? Qual é a sua persona? Eu disse, a persona sou eu já. Porque a pessoa equilibrar a vida pessoal, profissional, querer ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, minhas filhas chegarem, estar se sentindo acolhida e bem, e ao mesmo tempo cuidar da minha vida profissional, cuidar de outras pessoas. Então, esse equilíbrio, que nunca está tão equilibrado, um é assim, e a gente tem que aceitar esse momento agora da minha família, agora esse momento é profissional, é bem desafiador. Então, o que eu vejo e a mensagem que eu deixo para as mulheres, tá? É que... Antes disso, qual é o meu perfil, você olhando assim? Eu acho que você é um comunicador. Um comunicador como executor. Eu acho que você é dos perfis mais ativos. Eu sou bastante. Objetivo, gosta de desafio, gosta de ser prático, pensar rápido, gosta de pessoas, senão você não estaria aqui ouvindo várias histórias, vários tipos de perfis diferentes. Então, o comunicador ele gosta do detalhe, ele gosta de ouvir histórias. Então, eu acho que sua característica maior vai ser um comunicador e depois um executor, porque faz acontecer. Então, hoje, uma pessoa que faz acontecer, você já sabe, ele é um executor. É importante até pro líder ter esse feeling, né? Exato. O cara aprende de fato e que, ele já consegue olhar pro... Aprende e aplica. Eu tô aqui, eita, aconteceu isso, você é muito rápido. Não é só esperar eu contratar a pessoa, aí, não, fez o teste. Às vezes, se tiver num mau dia, o teste pode sair... Até errado. Distorcido, né? Porque você não tá bem. Eu sempre oriento, faça sem pressa e sem interferência. Respire, faça bem. Agora, não demore uma hora. Não tem certo e errado, né? Não tem. Faça à vontade. E nem existe melhor e pior. Existe eu. Adequado. E dentro de mim, o que é que eu posso melhorar para ser quem eu quero ser? Não é certo e errado. É o adequado à necessidade, né? Exatamente. Onde eu tô no meu contexto. Né? Faz muito sentido isso. Para mim faz, de verdade. Então, as mulheres se fortaleçam,
né? Procure grupos, comunidades. Eu acredito muito que existem outras mulheres que reverberam bem. Andar no movimento do bem, que é algo que eu pregava muito aqui. E quando a gente se une a grupos verdadeiros, tanto é que você faz parte desse grupo, é uma satisfação, é uma alegria, a gente se sente vivo, se sente feliz e sabe que a gente pode fazer mais. Então, eu indico sempre mulheres participarem de grupos, qualquer grupo que seja, que ela se sinta bem, né? Porque hoje existem vários, mas a mulher tem que se sentir feliz. E para o líder, ele vai buscar autoconhecimento. Quando ele se fortalece no eu, ele vai transmitir, ele vai ser um melhor líder, ele vai ser empático, ele vai ser humanizado, ele vai conseguir chegar no outro e a equipe crescer porque ele já cresceu antes. Então, o líder ele tem que ter visão, né? Então, para chegar lá todo mundo, ele já chegou antes. Total. Não é despesa, né, gente? É Exato. investimento. Cuidar das pessoas é investimento. E agora vai doer no bolso, né? Vai, porque... Já doía antes com o faturamento em si, mas agora vira multa, não então... tem como você crescer, ter uma empresa forte se você não investe. Você tem que trazer pessoas de fora, consultores, pessoas que vão lhe ajudar. E você acreditar, lógico, tem que pesquisar, tem que buscar. Mas existe muita gente boa no mercado. Você faz esse trabalho também de mentoria? Faço. Pô, que bacana. Faço mentoria, faço eventos. O meu nome é Pronta. O que é que você quer? Eu preparo para você. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Não, e eu reforço aí o parabéns a esse movimento, que eu acho muito bacana mesmo. E reconheço a autenticidade nele, da necessidade dele. Sim. Porque a pressão social nada mais é do que a pressão da sociedade que está no momento. Exato. Então, se você está num contexto em que valoriza, você se conecta com 150 mulheres que têm a sua mesma mente, o seu social passa a ser elas, então sua pressão acaba diminuindo, né? Exato. De ser a melhor mãe, melhor esposa, melhor Exato, e você filha, sabe que melhor isso irmã. não é real, assim, não dá para ser perfeito, não dá para ser a melhor que eu posso ser. A melhor né? que Com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, né? Tem uma frase bem bonita do livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Muito bom. Que ela diz assim, eu sou perfeita nas minhas imperfeições. Muito então, bom, muito bom. Muito Recomendo legal. a todos. Eu também adoro. Muito adoro bom. Mesmo. Muito forte, muito forte. Esse é o recado. Deixa a sua rede social pra galera aí. @Kati, K-A-T-Y, Melo, com 2 Os no final, Kati Melo. Me siga lá, tire dúvida, me chame no direct. Eu sou uma pessoa que eu nasci para servir e conectar. Pô, galera, eu de fato fiquei muito feliz. Um papo muito leve, muito bacana. E ao mesmo tempo, um conteúdo verdadeiro, como a gente falou, por pessoas de verdade. Isso verdade. É bem importante. Foi até um papo que eu tive com o Calaça no convite. E agradecer também ao Calaça. Opa, manda aí. Porque o Calaça é, assim, um presente na minha vida. Ele e a Dani. A gente se gosta de verdade, a gente se conecta super. A gente ri muito, a gente se ajuda. A gente é parceiro mesmo. Então, Calaça, obrigado por essa oportunidade aqui de ter conhecido o Vitor e chegado até aqui. Pô, a gente foi sobre isso. Então, Vitor, pessoas de verdade. Então, ele te validou, isso é muito bacana. Obrigada, Vitor. Obrigada, Vitor. Obrigado, Calaça. É muito bacana isso, que era uma preocupação. Às vezes traz pessoas que não têm a experiência. Você falou 40 eventos em 2 anos, às vezes a pessoa não conseguiu nem fazer o primeiro e quer falar de evento, né? Exato. Então, vocês têm uma vivência real. De gerir uma comunidade, de liderar uma comunidade. É para poucos isso. Então, e assim, é sangue, suor e lágrimas, né? A gente sabe que quem vê palco não vê bastidor, mas é no bastidor que as coisas acontecem, que você também se desenvolve, lapida sua resiliência, sua fé, para saber que o propósito é muito maior, né? Então, a gente vai por isso. Total, eu queria agradecer. Obrigado, Vitor, por tudo. Obrigado por essa oportunidade. Galera, estamos chegando ao fim. Muito obrigado pela audiência. Já curte, compartilha, se inscreve no canal. Você que não gostou, você é um louco, mas mesmo assim, atrapalha o dia do seu concorrente, encaminha para ele. O hater também é importante. Adoro. Valeu. Valeu, Vitor. Obrigada, viu? Foi ótimo, viu? Obrigada.